Namastê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal de Amprem e é com profunda gratidão que eu recebo a ti para estudarmos juntos a profundidade, a beleza, a magia e os significados do tarô. Saiba que essa formação, que esse estudo é para você, terapeuta, que tem uma visão transpessoal, além do ego, além da materialidade da vida, e para você, terapeuta, que tem uma visão quântica, de transformação quântica a ti e a todo esse planeta que nos cerca. Antes de iniciarmos a formação, eu gostaria que você observasse alguns detalhes da mesma. A primeira é que você abra mão de alguns paradigmas que apontam o tarô como algo superficial, diminuto e muitas vezes relacionado a previsões. Não. Eu quero que você abra o seu coração para você se surpreender com a grandiosidade dos símbolos do tarô, das mandalas, das figuras do tarô. O tarô é uma das formas mais poderosas de entrarmos em contato com o nosso inconsciente, com o inconsciente do nosso paciente e com um inconsciente que nos cerca, que é conhecido por Mestre Jung. Mestre Jung nos trouxe a visão do inconsciente coletivo, aquilo que a minha mente não nota. Então, abra teu coração para a grandiosidade do tarô. Outro ponto importante é que você assista essas aulas várias vezes. E, se for possível, papel, caneta em mãos, para que você faça suas anotações, para que você domine de maneira absolutamente profunda cada um dos arcanos do tarô. Aí, você poderá se utilizar do mesmo na sua vida, por toda a sua vida, e também se utilizar dos arcanos do tarô nos seus atendimentos, para que os seus atendimentos sejam obras de arte. Eu mesmo, durante muitos anos, me utilizei dos arcanos do tarô. Arcano, algo que vem de arca, de secreto, de guardado. Eu utilizava o tarô como um facilitador, uma aproximação com os meus pacientes. Muitas vezes utilizava-me do tarô para uma interpretação completa e outras vezes antes de um atendimento ou no fim eu abria os arcanos do tarô, revelava os arcanos do tarô para que meu paciente observasse os caminhos reais da vida. Aliás, a palavra tarô significa isso, caminho real, caminho sagrado. Eu tenho aqui em minhas mãos o arcano de Waite. Eu vou iniciar essa formação a ti de tarô, que faz parte da tua formação terapêutica, falando do tarô de Waite. Se esse tarô tocar o teu coração, você está olhando aqui o arcano do louco, inclusive, você em seguida vai adquirir o mesmo. Mas aguarde um pouco, porque eu estarei falando também de outros arcanos do tarô. É interessante porque o tarô ele tem uma representação arquetipal. Arquétipo, um tipo. Que tipo? O tipo luz, sombra, o tipo pai, mãe, o tipo início e fim, atração e reações, enfim, são formas, pai e mãe, sol e lua, dureza e leveza. Arquétipo é como se fosse uma assinatura do cosmos. E nos arcanos do tarô é impressionante isso. Tem toda a nossa vida. Tem todos os arquétipos da nossa vida e da vida de todos os seres humanos, como você vai observar nessa jornada que faremos juntos agora. Antes de iniciarmos, eu quero falar para ti o seguinte. Eu gosto muito de duas definições do tarô. A primeira delas é o tarô como um livro inacabado. Cada vez que você revelar os arcanos do tarô,
abrir os arcanos do tarô, ele falará uma história que ainda não se findou. E uma outra definição do tarô que eu acho extraordinária é tarô, a máquina de imaginar. Porque eu vou te ensinar métodos absolutamente profundos de você lidar com o tarô. Mas você em todos eles terá que usar a tua cultura, o conhecimento que eu vou disponibilizar aqui, mas também você deverá utilizar a tua imaginação. As figuras, os arcanos do tarô são mandalás. Quando você olha para as mesmas, vai abrindo a tua consciência, abrindo a tua percepção. Você pode imaginar de forma retilínea, de forma correta. Então vamos fazer uma viagem pelos 22 arcanos maiores do tarô. Arcanos maiores, mistérios maiores, caminhos maiores. Vamos sempre nessa formação nos utilizarmos do tarô como algo grandioso. Portanto, temos sim os arcanos menores e os arcanos maiores. Mas aqui vamos estudar os arcanos maiores e você entenderá o porquê disso mais à frente. O primeiro arcano do tarô que você nota é o arcano do louco. Note essa figura. O arcano do louco, ele tem uma representação de uma jornada que estamos iniciando, que estamos começando. Quando olhamos para o arcano do louco, ele tem um cachorro que fica aos pés dele no início da viagem, que representa o remorso, tudo aquilo que trazemos do passado. E sempre temos um passado, sempre temos uma história por detrás. Ele tem uma mochila, que é a consciência, e ele está começando a se atirar num precipício. Ele está no alto de uma montanha, pronto para se atirar, para se jogar na vida. Portanto, o louco, arcano 0, sou eu e é você também. Nós estamos a todo momento, desde que nascemos, prontos para iniciarmos uma jornada. A jornada do herói, a jornada da heroína, a jornada real, tarô, caminho real. O arcano do louco, a figura do louco, tem uma série de símbolos, uma série de figuras, uma série de mandalás, que representa que ainda estamos confusos no início da nossa jornada. Ele olha para cima, mas não olha para baixo, representando que ele ainda não domina o mundo material. Atrás do louco, vemos uma série de montanhas geladas, que representa aquilo que ainda está duro, que está rígido. Mas acima do louco, temos a figura do sol, que é aquele que ilumina o nosso caminho. Toda vez que eu interpreto um tarô, que eu ensino o tarô, eu gosto de compartilhar com o meu paciente, com a minha paciente, que o tarô fala de um caminho sagrado, que é a tua vida. Nós, terapeutas, e creio que todos os seres do mundo, temos como função principal na Índia o que é chamado de iluminação. E aqui no Ocidente é chamado de plenitude. Eu gosto desse termo plenitude, que é a semente que somos nós se tornar uma grande árvore. Todos nós somos sementes e devemos sim tornarmos-nos árvores para darmos frutos, darmos sombras, darmos flores. O louco é o início dessa jornada. Guarde isso. O segundo arcano do tarô é o arcano do mago, que mais uma vez fala do início. O mago é o arcano de número 1. Ele tem sobre uma mesa os 4 temperamentos na mesa e na sua mão, que são as 4 funções psicológicas. O pensamento, todos nós pensamos, bem ou não, mas todos pensam. O mago tem os sentimentos, o mago tem a materialidade, que é a sensação, e tem ainda a intuição. No arcano do mago, a representação desses temperamentos é a moeda, que representa a matéria, a sensação, um
paus na mão do mago que representa o pensamento, a lógica, o intelecto. Ele está com a mão direita erguida, que ele tem o poder de pensar. Ele tem uma faca sobre a mesa, que representa o fogo, a ação, a luta. E ele tem um copo com água, que representa as emoções, o sentimento, a amorosidade. Ele tem tudo isso em mãos. Isso representa que quando você que está me vendo, quando você nasce, você tem as 4 funções psicológicas: pensamento, ação, sentimento e sensações de frio, calor, fome, sede. Então, o mago sempre representa a nossa potencialidade. Temos tudo nas mãos. O mago é o início do caminho, não de um caminho abstrato, como seria o louco, que é o nosso psiquismo, a nossa alma. O mago é o início da jornada propriamente dita, na tua vida. O próximo arcano é o arcano da sacerdotisa, que representa a passividade, a necessidade de acalmar os aspectos femininos. Ela está sobre 2 colunas que representam o poder do feminino, o poder da grande mãe. Todos nós temos esse feminino no nosso ser. Ela tem uma coroa que representa também o domínio da energia do feminino, coroa que alguns classificam até que tem os símbolos do zodíaco. E ela está começando a se tornar receptiva para o mundo. Até a ideia dessa nossa formação em tarô é que nós caminhemos devagarinho. Agora você está começando a observar os arcanos do tarô e entrando num processo de perplexidade, pensando assim: Otávio Leal, mas onde você quer chegar? Calma, agora é a perplexidade de se dar conta da grandiosidade do tarô. E esse arcano da sacerdotisa, ela tem uma lua embaixo dela, que representa também um feminino, tem um livro nas mãos, está escrito inclusive Torá, que é um dos livros da Bíblia. Ela tem uma coroa que representa 3 fases da lua, e tudo isso representando essa visão de pararmos, de aquietarmos, de sossegarmos. O mago, portanto, é o início, é a atividade, é o começo, é a ação, é nos darmos conta de que temos tudo para agir, para caminharmos. E já a sacerdotisa, ela vai ter essa característica de pararmos, de observarmos. Dentro de uma visão também profunda do tarô, o mago representa o pai cósmico, digamos que aqui no Ocidente é chamado de Tupã, e a imperatriz representa a mãe cósmica ou a mãe terra. Aqui no Ocidente é chamada, no Brasil especificamente, de Cunhantã. Tupã masculino, Cunhantã feminino. Você que está me assistindo, você terapeuta, você teve um pai cósmico que gerou teu corpo, tua psique, todas as suas funções psicológicas. E você também teve uma mãe que te gerou. Então, o início do tarô representa isso, esses 2 arcanos. O arcano número 3 é a imperatriz, que já é uma mãe material. Todos nós tivemos contato com uma mãe material que nos gerou. A imperatriz representa, na figura vocês notam, ela está meio de forma lateral, relaxada, um arcano pacífico, passivo, de amor, de neutralidade, de generosidade. Ela tem, sim, um cetro que representa o poder, a força do feminino, a energia do feminino. E ela tem uma roupa toda branca, com uma série de romãs que são frutos, ou os frutos relacionados com a sabedoria. Depois nós temos o arcano do imperador, que seria o oposto da imperatriz. O imperador tem uma figura dura, rígida, solar, autoritária, poderosa. Ele olha de frente, ele encara, ele tem uma energia de confronto.
E aqui nós temos exatamente a energia do pai e da mãe físico que existe dentro de cada um de nós. É claro que essas figuras que eu estou compartilhando contigo, elas têm um significado muito mais profundo, muito mais complexo. Nas próximas aulas dessa sua formação, eu vou estar falando um por um dos arcanos, numa aula que tem aproximadamente 3 horas aula. Porque é com essa interpretação que virá em seguida que você conseguirá fazer atendimentos de tarô que sejam obras-primas, obras de arte e obras de absoluta profundidade. Então note, todos nós passamos pela energia do masculino e do feminino. Todos nós temos essa formação do masculino e do feminino. Então imaginem que você nasceu, o primeiro contato foi perceber através do mago que você tem corpo, você se toca, você sente frio, sente calor, você sente fome, sente sono. É as percepções, o mago é o começo da nossa jornada. Depois você aprendeu a lidar com a figura da mãe que te amamentou ou quem representou a mãe, quem cuidou de ti, que é a sacerdotisa. Logo em seguida você entrou em contato com os teus aspectos femininos, que é a imperatriz, e com os teus aspectos masculinos, que é o imperador. Seja esse masculino e feminino dentro ou fora de ti. E agora fomos colocados na escola, nessa jornada que agora começa fora do lar. A escola é o sumo sacerdote, é o representante da religião, da sociedade. Nós temos 2 figuras aqui aos pés do arcano do sumo sacerdote que representam a submissão, a necessidade de se aprender, de se notar, de se conhecer. Ele abençoa essas 2 crianças ou esses 2 indivíduos e ele os educa. Portanto, o sumo sacerdote representa a sociedade. E eu, você, todos nós tivemos um momento que entramos em contato com a sociedade, com os valores religiosos, as leis, a ética, a moral. Antigamente tinha moral e cívica quando eu estudei. É claro que aqui eu estou falando da jornada da vida, o caminho real. Começamos a jornada no louco, passamos pelo pai e mãe espiritual, pelo pai e mãe físico e entramos em contato agora com a sociedade. Numa interpretação, você irá fazer a mesma de uma outra forma. Depois que entramos na sociedade, temos contato, enfim, com o arcano dos namorados ou dos enamorados, que são as dúvidas. É uma figura que está aqui no meio, ou melhor, aqui é o tarô de Waite, estava lembrando do tarô de Marsella, que existe uma figura central. O tarô do Waite apresenta 2 pessoas, uma indo em cada direção, que é a dúvida principalmente entre a razão e entre o sentimento, entre o superego, visão de Freud, e entre o id. O superego é o lado mais social, repressor, e o id é o lado animal, solto, que quer se atirar em tudo. E nós temos aqui um casal representando essa dúvida, cada um vai para um lado, e em cima dos mesmos nós temos um arcano, um arcanjo. Aqui seria o arcanjo, provavelmente Gabriel, que é o que corta, que separa. Então, nos namorados é o momento onde nós entramos na escola, entramos ali no sumo sacerdote, agora estamos na escola e temos dúvidas a respeito da nossa sexualidade, do que eu gosto, do que eu não gosto, das minhas vocações. Eu me sinto dividido entre estar na escola e ter o aconchego, o conforto do lar. Os namorados representam essa dualidade, dúvidas que todos nós já ultrapassamos, mas essas dúvidas vêm de novo e de novo e de novo. Eu até poderia mudar um pouco aqui o termo. Nós já
passamos por vários períodos de dúvidas, passamos, mas não ultrapassamos, que é a ideia da própria jornada do tarô. E para ultrapassarmos uma série de dúvidas, temos aqui o arcano do carro. O carro, que é uma figura forte, com armadura, com determinação, que conduz a própria vida. Ele tem 2 cavalos à sua frente, um mais escuro e um mais claro, que representam a consciência e a inconsciência, a energia mais rígida e a energia mais suave. Mas aqui ele começa a controlar a própria vida, começa a dirigir a própria vida. Agora notem, existe um sem número de pessoas, de indivíduos no mundo que ainda não se deram conta dessa capacidade que nós temos de dirigir uma série de elementos da nossa própria vida. É a visão, por exemplo, do arbítrio. Temos arbítrio? Não temos arbítrio? O quanto que realmente temos de arbítrio ou não? O carro é se dar conta daquilo que você pode e conduzir a tua vida em direção a isso. Isso o quê? A plenitude, que é o objetivo da vida. Então existe um momento que nós não queremos mais escutar falar do pai, nem da mãe, nem da família. Achamos que podemos tudo, que temos o domínio de tudo. O carro, quando nós observamos o arcano dele, ele tem lá para trás alguns castelos que representam a família, que ele já deixou para trás, agora ele começa a ganhar vida própria. Mas no próximo arcano, na visão do Eight, o próximo arcano é o arcano da força na visão de Eight. Mas eu vou usar, vamos usar a do Eight. Existem alguns tarôs que existe uma diferença nesse arcano de número 8. Aqui a força, o carro é o 7º, esse é o 8º arcano. A força é uma mulher que tenta dominar um leão que está bem na região da sexualidade da mesma. Portanto, a força é os nossos conflitos sexuais, os nossos conflitos até do que eu posso ou não fazer. Por exemplo, tem relação com o próprio corpo físico. Às vezes eu digo, eu quero jogar basquetebol, mas eu não tenho altura, eu quero ser bonito como fulano ou bonita como aquela outra, mas a sociedade não me considera tão bonito ou bonita. Então a força é toda forma de conflito que nós temos, principalmente em relação àquilo que nós somos. Alguns de nós têm esses conflitos da força, principalmente na época da adolescência. Mas você está atendendo alguém, você é um terapeuta. Provavelmente os teus pacientes virão em vários momentos dos teus atendimentos, a tua jornada terapêutica, que é lindíssima, com essa energia da força, dos conflitos sexuais, dos conflitos de poder, dos conflitos de ter liberdade afetiva ou de buscar um amadurecimento afetivo ou uma profundidade afetiva. Uns querem mais liberdade, soltura, relacionamentos superficiais, outros querem relacionamentos mais maduros, mais consistentes. Esse é o arcano da força, os conflitos. Para superarmos esses conflitos, vamos para o arcano do eremita, que é o arcano de número 9, que é um sujeito quieto, observando a si mesmo, num processo meditativo. Às vezes alguns adolescentes se trancam no próprio quarto, não se mostram para ninguém e ficam nesse processo de autoanálise, de percepção. Os terapeutas que trabalham com uma visão transpessoal sempre vão notar que pacientes se aproximam com essa ideia também de fazerem um retiro, uma peregrinação espiritual, uma caminhada espiritual, ou alguma longa meditação onde você possa olhar para quem você é. Então o eremita é o momento que as pessoas se investigam. Está se dando conta aqui que o tarô fala da tua vida. Vamos fazer uma revisão. Você, quando começa a tua jornada de vida, é um louco, um viajante, pronto para se atirar precipício abaixo.
Nascemos com o arcano do mago, temos todas as possibilidades. Depois entramos em contato com a mãe cósmica, que é a sacerdotisa, o arcano, ou melhor, exatamente, a sacerdotisa, o arcano de número 2, que representa essa visão da Pachamama, da mãe natureza, de eu colocar a mão na boca, da criança mamar, pôr o alimento na boca, querer ver tudo, mexer com tudo. Depois entramos em contato com a imperatriz, que são as nossas percepções mais receptivas, calmas, suaves, amorosas, e entramos em contato no arcano 4 com o imperador, que é a dureza, a força, a determinação. Aí entramos em contato com a escola, com a sociedade, nos ensinam a religião, o catecismo, as crenças, os valores, e tudo isso cria uma grande dúvida, que é os arcanos dos namorados. E agora, o que fazer? Por onde ir? Essa dúvida, se eu superar, me leva ao arcano do carro, que é o conduzir a minha própria vida, a jornada da condução, o arcano 7º. O 8º é o arcano da força, os conflitos agora que surgem em alguns momentos da vida, conflitos mais interiores, o arcano 8º. O 9º, o eremita, que é a hora de olharmos para dentro, de se aquietarmos. Então note, essa é a jornada da tua vida. E às vezes você quer aconselhar alguém, sai o arcano do eremita. Você vai aprender daqui a pouco a interpretar. O eremita, às vezes eu, terapeuta, tenho vontade de falar para a pessoa se mexer, ir para a festa, dançar, brincar, mas o arcano que foi revelado fala para ela interiorizar, meditar. Isso é muito bonito, porque muitas vezes nós tendemos, nós terapeutas, a acreditarmos que sabemos o que é melhor para outrem. E às vezes o tarô aponta uma outra direção. E na forma que eu vou compartilhar o tarô para você, você sempre vai apontar caminhos. Viva isso, vá por ali, siga aquela jornada, observe tal papel. Você em momento algum vai falar isso vai dar certo ou vai dar errado. Isso vai conduzir a vitória ou a derrota, o elogio, a crítica. Nada disso. Isso é observar o tarô da forma diminuta, que é determinar vai dar certo, vai dar errado. E você envenena mentalmente a pessoa. Envenena. Você diz vai dar errado, vai dar porque você envenenou. Não. Nós vamos utilizar o tarô sempre apontando caminhos. E na nossa vida existem momentos que nós entramos em contato com o lado mecânico da vida, de altos e baixos, que é exatamente o arcano agora da roda da fortuna, que é o momento de consultar um tarólogo, um terapeuta, um xamã, um astrólogo, um guru, porque a roda da fortuna é uma roda de altos e baixos. Nas próximas lições eu vou aprofundar muito as divindades que aparecem na roda da fortuna, Tifon, Quiron, a figura central, que é a figura de um faraó. Mas o arcano da roda é a mecanicidade da vida, altos e baixos, elogio, crítica, honra, desonra, prazer e dor, vitória e derrota, subidas e descidas. E todos nós passamos por isso em vários momentos da nossa vida, por essas subidas e descidas. O próximo arcano é o arcano da justiça, que é a necessidade, depois de passarmos, depois de nos darmos conta da ideia desses altos e baixos, da roda da fortuna, que é o 10º arcano, é hora de sabermos equilibrar a nossa vida. Tarefa difícil, o arcano da justiça, os pratos em harmonia, em equilíbrio, em assertividade. Quando conseguimos esse equilíbrio, caímos, portanto, no próximo arcano, que é o arcano do enforcado, que milhões de pessoas vivem esse arcano do enforcado. Ele está preso pelo pé
numa situação cômoda, tranquila, aparentemente cômoda e aparentemente tranquila, mas ele está vivendo uma situação limítrofe. Ele diz, eu sou assim mesmo, isso é assim mesmo, a vida é assim mesmo, e ele desiste de viver. Não é a boa desistência, que é a desistência que nós chamamos de uma entrega. Não, a pessoa está amarrada pelo pé e vê tudo ainda de ponta cabeça. Os grandes mestres do tarô sempre apontam que um sem número de pessoas vivem nessa situação, passam a vida inteira presas ou amarradas em uma situação. É claro que quando nós utilizamos o tarô, nós vamos revelar um arcano para o trabalho, um outro para o amor, um outro para a espiritualidade, um outro para viagens, estudos, amizades, o que precisa ser transcendido. E nós vamos notar que tanto eu quanto você, em alguma área da nossa vida, agora, provavelmente nós estamos vivendo a energia do enforcado. Alguma área da nossa vida, agora, provavelmente nós estamos vivendo a energia do mago. O mago é quase que o contrário do enforcado. O mago ele tem tudo nas mãos, ele quer agir, ele quer ir atrás, começar, iniciar, dar os primeiros passos, plantar a semente. Já o enforcado, ele desistiu, ele largou em situações cômodas. Então, isso são arquétipos, tipos. Eu estou falando da tua vida, da minha vida e da vida de todos os seres. O próximo arcano é o arcano da morte. Nós só superamos o enforcado, nós só tiramos o enforcado na nossa vida quando nós destruímos alguma coisa. É a morte e o renascimento. É extirpar, cortar. Essa situação não é possível mais. Por exemplo, uma pessoa que se acomodou na energia das drogas. O vício sempre está relacionado com o enforcado ou até mesmo com o diabo, que chegaremos já já. Mas se eu paro no vício, se eu paro numa traição, se eu desistir num pequeno sintoma de uma doença, eu vivo enforcado. Mas não, eu quero destruir essa energia do enforcado e seguir em frente, que é o arcano da morte. Aí essa pessoa já é uma pessoa diferenciada, ousada, inventiva. Poucas pessoas no mundo, no planeta, já superaram a energia da preguiça do enforcado e partiram para a morte. Só que a morte, ela corta tudo. Depois que você cortou, você vai procurar a alquimia ou a temperança, que é o arcano 14º. A morte é o 13º. A alquimia, a temperança é o arcano 14º. Ela joga a água de um vaso para o outro buscando uma harmonia, um equilíbrio, parecido com o arcano da justiça. Mas a alquimia é mais interno. Você está olhando para dentro, está transformando o chumbo, que são as energias mais densas, mais pesadas, mais caóticas, em ouro, que é a luz, que é a consciência. Esse é um arcano muito rico. Vamos nas próximas aulas, insisto, estudar um por um dos arcanos, de forma mais profunda. É claro que a pessoa que já é equilibrada, que tem consciência dos seus potenciais, da luz e da sombra, da alquimia, ela pode pegar todo esse suposto poder, essa cultura, esse conhecimento que ela tem e querer fazer o mal, se corromper, cair na energia da vaidade exagerada, do ego, da possessividade exagerada, e aí ela cai no arcano do diabo, que é um arcano que representa o vício, o ódio, a ganância, a inveja. O diabo, ele está aqui escravizando duas pessoas que elas nem se dão conta que elas estão sendo escravizadas, e tem correntes que prendem as duas. Elas estão numa situação caótica, numa situação limítrofe, e o diabo fica ali só feliz de ter dominado as mesmas. O diabo representa as nossas sombras, mas não as sombras que podem ser usadas positivamente para construirmos alguma coisa. Não. O diabo é aquela sombra de
fazer o mal, de extorquir, de se corromper, ou de entrar em situações que fazem mal para o meu corpo, para a minha mente, para o meu psiquismo. E em vários momentos da vida nós podemos viver esse arcano do diabo. Aliás, uma constatação do tarô, dos arcanos maiores do tarô, é que muitas vezes o próprio paciente ele diz assim, mas eu não creio que eu estou vivendo isso. É claro agora, Otávio, que eu estou usando crack, mas só estou experimentando. É um exemplo. Ou estou usando uma outra droga pior, mas só estou experimentando, não vai ser um vício. Porque a priori nem todos têm a consciência daquilo que o tarô vai mostrar para você. Então nós vamos usar algumas metodologias para interpretar o tarô para as pessoas que estão próximas a ti e que essa interpretação também não seja assim tão agressiva. Você está com a energia do diabo, você está fazendo mal, você está roubando, corrompendo, mentindo. Há formas de viver, que essa de explicar isso, que essa energia está no ar e nós podemos ultrapassar as mesmas. Mas, de uma forma geral, essa interpretação que eu estou dando do tarô, que é a jornada da vida, passo a passo da nossa vida, depois do diabo as pessoas caem no arcano da torre, que é a destruição, que é o karma, que é o retorno a todos os desequilíbrios, as maldades, as perversidades que vivemos no diabo. A torre, note agora a figura, ela tem a cor de carne, porque a torre somos nós mesmos, de carne e osso. E tem duas pessoas caindo da torre, que é o engenheiro da torre e o rei da torre. Quem é o engenheiro? Nós mesmos. Nós mesmos, no arcano da torre, construímos situações negativas, perversas, diminutas. E quem é o rei da torre? O nosso ego, que acha que sempre tem razão, que acha que sempre sabe tudo. Então esse é o arcano da torre, que representa o retorno negativo, as perdas, os rompimentos. Para superarmos a torre, nós temos que viver o arcano da estrela, que é um arcano de fé, de saber esperar, de acreditar juntamente com o agir. A estrela representa fazer amizade com as situações. Ok, houve um rompimento, houve uma destruição, agora aceita isso. A estrela representa que aquilo que é, é. É necessário agora que eu faça uma outra colocação para vocês, dentro dessa aula, que é uma visão bem geral do tarô, que na vida não é exatamente assim. Uma hora eu vivo a torre, não necessariamente depois eu vou viver a estrela. Uma hora eu vivo a torre, uma outra hora eu estou vivendo o mago, a torre derruba tudo, aí vem o mago que eu tenho consciência de tudo. Depois eu vou viver a imperatriz, que mostra que eu estou mais passivo, estou mais intuitivo. Depois eu passo para o sumo sacerdote, que eu tenho o domínio da situação, o conhecimento. Então a nossa vida é como se saísse de um arcano para o outro. E note, o tarô não foi criado para nós aceitarmos que a nossa vida está nele. Não é isso. O tarô foi criado para falar de situações que nós já vivemos. O tarô é um desenho, é uma obra de arte, é um conjunto de mandalás, de símbolos, que fala da nossa vida. Por isso que ele é um livro inacabado. Nós pulamos de um arcano para outro. E o ideal na nossa jornada pela vida é a jornada em busca da plenitude, da inteireza, do amadurecimento, a semente se tornar uma árvore. E para isso que nós, terapeutas, vamos usar o tarô. A estrela é tudo isso, é a percepção das coisas como elas acontecem, é a percepção, é nos darmos conta de como a vida é ganho e perda, porque a torre, você perde tudo, e a estrela é o momento de se abrir agora para o ganho. Só que logo em seguida, essa energia tão positiva do arcano da estrela, surge o arcano da lua. A lua representa as ilusões, não é? As pessoas parecem que tudo se desmorona, elas sobem um pouquinho e já começam a se iludir. E esse é um dos arcanos mais complicados de nós explicarmos para o nosso paciente, que ele está iludido, porque ele vai dizer para ti assim, não, eu não estou iludido.
E o arcano diz que está, só que se ele soubesse que ele está sendo iludido ou está iludido, não apareceria. Então a lua mostra que eu já entro numa religião fantasiosa, ou numa visão política deturpada, ou buscando caminhos para encontrar a plenitude ou a felicidade, que são caminhos tolos, sem profundidade, sem riqueza. Então a lua representa, e é interessante que os cachorros latem para a lua, nessa figura, nesse arcano, para impedir que a ilusão tome conta de alguma situação, tome conta da tua vida. Para sairmos do arcano da lua, nós vamos entrar em contato agora com o arcano do sol, que é exatamente o contrário da lua. E o tarô tem muitas dessas polaridades, não é? O mago é a ação, a sacerdotisa é a tranquilidade, a imperatriz é o feminino, o imperador é o masculino. A lua são as ilusões, os sonhos, as fantasias, e o sol é a consciência, a inocência. Nós temos uma criança aqui nua, andando sobre um cavalo. O cavalo representa os seus instintos, os seus aspectos mais animalescos, animalescos no bom sentido, nossos instintos, nosso id. A criança andando sobre o cavalo nua é a inocência, é a soltura, é a consciência de tudo, o sol. Quando chegamos ao sol, estamos no final da nossa jornada, que é a jornada também conhecida como individuação. Indivíduo, aquele que não se divide, que não se fragmenta. E no final dessa jornada, estamos quase nela, nós temos o arcano do julgamento, que tem 3 pessoas saindo, no julgamento tem 5, 6 pessoas saindo de um túmulo. No tarô de Marsella, que é muito conhecido, são 3. De Waite são 5, 6, 7 pessoas saindo de um túmulo. Uma criança, um adolescente, uma meia-idade, uma terceira idade, para representar que no julgamento, quando nós vivemos o arcano do julgamento, não importa em que momento da vida, é um momento onde nós temos assim uma percepção de juntarmos tudo o que já vivemos e nos reerguermos. Aproveitar tudo, os ganhos, as perdas, não importa, as experiências positivas ou não, e agora eu renasço. Esse é o julgamento. Renasço para quê? Para o último arcano do tarô, que é o arcano do mundo. Um ser andrógeno, masculino e feminino integrado, dança no meio do mundo, e em volta nós temos os 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água, que eu vou te explicar mais para frente, que aqui no caso é um anjo, uma águia, um leão e um touro, que representam os 4 elementos, 4 temperamentos, e um dançarino ou uma dançarina cósmica no meio desse círculo, que lembra muito a figura de Shiva Nataraj, um deus hindu que dança sobre a ignorância. O mundo é a síntese, a totalidade, a perfeição. Mas que perfeição? O que é ser perfeito? É ser você mesmo. Ser você mesmo. Então o mundo é essa síntese, é esse fechamento. Mas mesmo com esse fechamento, a jornada continua no arcano do louco. Porque nós chegamos à totalidade, à inteireza, mas podemos de novo voltar atrás das ilusões da lua, ou no vício do diabo, ou nas dúvidas dos namorados. Então, essa percepção do tarô, eu vou colocar ele aqui na mesa agora para vocês verem. Quando você domina aqui, você pode já de cara questionar assim: como eu estou hoje profissionalmente? Eu vou ensinar isso para você com calma mais para frente. Você vai passar as mãos assim e vai puxar o arcano, vem a torre. Então, profissionalmente é a queda, é a destruição, hora de perceber que as coisas estão desmoronando. Como eu devo proceder para ter uma realização profissional. Aí vem o arcano da imperatriz, que é ser mais amoroso, mais gentil, mais carinhoso. Como eu devo me portar em relação à minha mãe, por exemplo, que eu posso ensinar para minha mãe. Aí vem o arcano do diabo, então ensinar a sua mãe
a não entrar em aspectos negativos, perversos, energias negativas. Então nós vamos aprender nas próximas aulas sempre a estarmos utilizando o tarô para apontar caminhos, como ter realização profissional, como fazer uma viagem significativa, como nos meus estudos alcançar a sabedoria, o que eu devo ensinar para minha mãe, o que eu devo apontar para o meu filho, o que eu devo apontar para minha filha, como os meus relacionamentos afetivos, ou o meu relacionamento afetivo pode ser abençoado. E eu já te digo aqui, nós estamos quase fechando essa primeira aula do tarô, que o grande tarólogo, ou o grande terapeuta transpessoal, o grande terapeuta quântico, que essa formação é para você, vocês vão usar sempre o tarô dentro de uma visão de engrandecer a pessoa, de criar movimento, de conduzir a pessoa que está contigo a um caminho sagrado, que é a representação da tua vida também. Então, eu não sei se você conseguiu entender o que eu apontei aqui. Se for o caso, volta para o início da aula de novo. Mas eu fiz uma introdução falando um pouquinho de cada arcano do tarô e como os mesmos apontam a tua jornada de individuação, o indivíduo que não se divide. Individuação que é a ideia de plenitude e que é a ideia da semente que somos nós se tornar uma árvore. E notar que algumas pessoas param no diabo, outras param no enforcado, outros param no imperador, que é um arcano rígido, outros alcançam o sol, alcançam o mundo, mas é a nossa jornada de vida, uma jornada cheia de altos e baixos. Então, faz as tuas anotações, você tem um material anexo, você tem algumas apostilas anexas a essa formação. E eu gostaria também que você, na tua próxima, no momento que você fizer uma revisão dessa aula, pega no computador, se você não tiver o tarô do Waite, e olha as imagens na tela do computador, vai notando uma por uma. Daqui a pouquinho eu vou te dar uma aula falando de cada um dos arcanos, do Waite e do Crowley também, que é um outro tarô, e eu não vou aparecer nessa aula. As imagens vão aparecendo e eu vou estar falando de cada uma delas de forma muito mais profunda que essa aula. Essa aula, eu repito, é para abrir tua mente, para que você perceba a grandiosidade do tarô, que tem essa visão psicológica, essa visão de símbolos, para que você abandone a ideia de que tarô é para fazer previsão diminuta, se isso vai dar certo ou não, se a pessoa está traindo ou não, ou como ter mais ou menos dinheiro. Abandona tudo isso, porque nessa formação que você está fazendo aqui na universidade, a ideia é que você alavanque o teu paciente, alavanque o seu paciente, para que ele tenha uma vida grandiosa e que você também tenha uma vida grandiosa. O tarô é o caminho da realidade, nos tira das nossas ilusões. Por isso que eu vou te falar uma frase de Fernando Pessoa, onde ele diz: fôssemos nós quem deveríamos ser e não haveria em nós a necessidade da ilusão. Repito, fôssemos nós quem deveríamos ser e não haveria em nós a necessidade da ilusão. Nas próximas aulas eu estarei explicando para você o tarô do Osho, que fala da nossa alma, do nosso psiquismo, o tarô das cartas do caminho sagrado, que apontam direções do lado de fora, no mundo, e as cartas metafísicas, que sacodem o nosso corpo emocional, que por muitas vezes é confuso, é caótico. Após essas 3 aulas, aí sim você terá, nós vamos voltar ao tarô do Waite, que é o tarô tradicional, digamos, esse do Osho, cartas do caminho sagrado, e o metafísico do Gasparetto, são tarôs alternativos. Após o estudo dos 3, lá para frente, aí sim nós vamos estar voltando a falar dos 22 arcanos maiores de Waite, Crowley, que é o tarô tradicional. Se você preferir, se você achar necessidade, você vai pular direto para essa aula.
Já vai direto para conhecer os arcanos maiores do tarô. É uma aula de mais de 3 horas. Vou falar de filme, de arquétipos, de caminhos. Se você não quer de cara entrar aqui, vamos nas próximas aulas estudar esses 3 tarôs alternativos. E lembre-se, se dedique, estude, vá até o fim naquilo que você começa. Namastê! Que todos os Budas, que todos os iluminados te abençoem e abençoem o nosso estudo do tarô.